Bom dia, nós somos do Colégio SESI SIC, sala 7, equipe 3. Iremos apresentar sobre lançamento horizontal. Oi, o meu nome é Nicole e eu vou falar o significado do lançamento horizontal. Então, o lançamento horizontal é quando um corpo é lançado horizontalmente sem resistência do ar. Ele descreve, em relação à Terra, uma trajetória parabólica. Esse movimento é considerado o resultado da composição de dois movimentos simultâneos e independentes: a queda livre, que é representado por Vy, e o movimento horizontal, que é representado por Vx. Uma característica importante do lançamento horizontal é que ele sempre vai ser que o ângulo de lançamento sempre vai ser nulo e a velocidade inicial é constante, ou seja, ele tem um movimento uniforme, que é quando o corpo mantém sua velocidade inicial por todo o movimento. E esse fenômeno é facilmente entendido pela primeira lei de Newton. Ele, pelos movimentos serem independentes, ele é conhecido pelo princípio da simultaneidade, que vai ser explicado mais para frente. Essa imagem representa uma demonstração do lançamento horizontal, onde a gente pode ver que tem uma mesa e uma bolinha, que é como se alguém tivesse lançado a bolinha e ela tivesse caído da mesa. Então, com isso, nós temos que calcular primeiramente a altura da mesa, que é representado pelo H, a distância que a bolinha levou para cair e chegar até o solo. E é interessante saber que quando ela caiu, ela teve uma velocidade constante por ter sido uma queda livre. Então, isso é calculado pelo VOX. E por fim, quando ela chega ao solo, nós calculamos a velocidade final da bolinha. Bom, agora vamos falar sobre as fórmulas do lançamento horizontal, que são S igual a VO vezes T, cujas letras S é a distância em metros, VO é a velocidade inicial em metros por segundo e T é tempo. A outra fórmula é Vx igual a VO, cujas letras Vx remetem ao componente horizontal da velocidade em metros por segundo e VO, velocidade inicial novamente. Essas duas fórmulas têm como um só objetivo, que é descobrir os movimentos realizados pelo lançamento horizontal. Nessa imagem está um exemplo de exercício que podemos utilizar as fórmulas mostradas e explicadas na slide anterior, pois nela vemos um exemplo de lançamento horizontal. Explicando a imagem, vemos a bolinha que foi lançada com uma velocidade inicial constante e que continuou durante toda a trajetória. Ou seja, a velocidade inicial vai continuar sendo zero durante todo o trajeto. Porém, durante o movimento, a velocidade sai do zero por conta da gravidade, uma aceleração que puxa a bolinha para baixo, e por conta disso, a bolinha pega velocidade. Durante o movimento, vemos uma flecha na diagonal de cor preta, denominada velocidade resultante. E para descobrirmos o valor de uma velocidade resultante, temos que utilizar uma fórmula, a fórmula de Pitágoras, pois ela sempre vai surgir de outras duas velocidades, que são a Vy e a V0, ou Vx, que sempre será constante. Conceito e explicação de simultaneidade. Se um corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos de seus componentes se realiza como se os demais não existissem no mesmo intervalo de tempo. No lançamento horizontal, tem duas componentes da velocidade, que serão independentes entre si, de acordo com o princípio proposto por Galileu. Aqui nós temos uma foto para mostrar um exemplo de simultaneidade, que o corpo apresenta um movimento composto e cada um dos seus movimentos realiza como se os outros não existissem.
A primeira lei de Newton afirma que um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. Ela é baseada no princípio da inércia, que é a resistência oferecida por um corpo à alteração de seu estado de repouso ou movimento. Quanto maior a massa do objeto, maior a inércia, ou seja, maior a resistência que esse corpo oferece à alteração do seu estado. Um exemplo da primeira lei de Newton é quando estamos dentro de um ônibus em pé e o mesmo freia bruscamente. Por inércia, somos atirados para frente. Queda livre é o movimento vertical que consiste na queda dos corpos sem o efeito da força de atrito. Aqui na Terra, alguns corpos que caem de pequenas alturas em relação ao chão fazem-no de maneira próxima ao queda livre ideal. O movimento de queda livre foi estudado pelo físico italiano Galileu Galilei. De acordo com seus estudos, Galileu mostrou que os corpos em queda livre, mesmo os de massa diferentes, chegariam ao chão ao mesmo tempo, pois estariam sujeitos à mesma aceleração. A queda livre é, portanto, um movimento descrito pelos corpos abandonados a uma certa altura, que acontece exclusivamente pelo efeito da gravidade local. Nesse tipo de movimento, desconsideramos o efeito das forças de arraste ou atrito. A queda livre é um movimento uniformemente variado, ou seja, um corpo em queda livre tem a sua velocidade aumentada às taxas constantes. Quando o corpo é abandonado em alturas próximas à superfície da Terra, a velocidade em que ele cai aumenta a taxa de 10 metros por segundo, o que é o mesmo que dizer que a aceleração da gravidade terrestre é de 10 metros por segundo quadrado, cerca de 36 km por hora a cada segundo. Um bom exemplo do dia a dia para demonstrar uma queda livre é quando uma bolinha estiver rolando sobre a mesa e cai dela. Representa a queda livre. Quando a bolinha está rolando e é a queda livre, quando ela cair da mesa. A bolinha, quando estiver no processo de rolamento, está tendo um movimento uniforme. E no processo de queda teve uma velocidade constante. Então aqui eu vou contar algumas curiosidades interessantes sobre a queda livre. A primeira bem interessante é que o Galileu foi até o topo da Torre de Pisa, na Itália, e de lá ele realizou os experimentos para comprovar a sua afirmativa sobre o movimento de queda dos corpos. Ele abandonou várias esferas de massas diferentes e percebeu que elas atingiam o solo no mesmo instante. Então ele descobriu daí que, independente da massa da esfera, do peso da esfera, elas sempre vão chegar no mesmo instante no solo, porque na queda livre a velocidade é constante e tem um movimento uniformemente variado. Então, de qualquer jeito, elas chegariam no solo ao mesmo tempo. E uma segunda curiosidade é quando um corpo é abandonado em alturas próximas à superfície da Terra, a velocidade em que ele cai aumenta uma taxa de 10 metros por segundo, o que é o mesmo que dizer que a aceleração da gravidade terrestre é de 10 metros por segundo ao quadrado, cerca de 36 km por hora a cada segundo. Eu vim aqui falar das fórmulas de queda livre. Para ser exato, eu vou falar 3 delas. Vamos para a primeira, que é V igual velocidade de queda, igual G, aceleração da gravidade, multiplicada por T, que é intervalos de tempo, que usa essa fórmula para descobrir a velocidade de queda. Segunda fórmula, que usamos para descobrir o próprio H, que é a altura. A fórmula H igual a altura, que é a altura, igual
G, aceleração da gravidade, dividindo por 2. E multiplicados por T, intervalo de tempo ao quadrado. E a última fórmula, que é o V resultante, igual raiz quadrada do componente horizontal da velocidade ao quadrado, mais o componente vertical da velocidade ao quadrado. Galileu Galilei foi físico, astrônomo, matemático e filósofo italiano, que ao realizar novos experimentos com pêndulos, Galileu verificou que o tempo de oscilação do pêndulo não depende do peso do corpo que está preso à extremidade do fio, ou seja, o tempo é o mesmo tanto para um corpo leve quanto para um corpo pesado. Essa descoberta fez com que Galileu imaginasse que uma pedra leve e outra pesada oscilando na extremidade de um fio gastavam o mesmo tempo para ir da posição mais alta para a posição mais baixa, sabendo que o movimento do pêndulo e a queda livre são causados pela ação de gravidade. Na maioria das equações envolvendo lançamentos horizontais, a resposta desejada é a altura, tempo de queda ou alcance, e eventualmente são desejadas as velocidades inicial ou final. Para determinar a altura, basta saber o tempo de queda e vice-versa, através da equação do movimento vertical. A fim de determinar o alcance, é necessário saber a velocidade inicial, provavelmente dada pelo problema, e o tempo de queda, que pode ser descoberto a partir da altura, utilizando a equação do movimento horizontal. A determinação da velocidade inicial deve a partir do alcance e do tempo de queda, enquanto a velocidade final deve ser obtida através da velocidade inicial e da equação horária da velocidade para o movimento vertical. No primeiro exercício, ele pede que calculemos a altura de queda e nos informou o tempo. Dessa maneira, basta utilizar a fórmula que relaciona essas duas grandezas, sendo a fórmula da queda livre, altura igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Como no exercício ele não nos dá o valor da gravidade, colocaremos 10 metros por segundo ao quadrado, e o tempo de queda, que é 2 segundos. Jogando esses valores na fórmula, conclui-se que a altura de queda foi de 20 metros. O exercício nos pede para que achemos a velocidade da bola, no entanto, seu enunciado não nos informa o tempo de queda. Por isso, usaremos a equação de Torricelli, como mostrado no cálculo a seguir. A equação é v ao quadrado igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. A gente vai deixar o v como está e vai fazer igual a 2 vezes 10 vezes 5. O resultado dessa multiplicação é 100, porém como existe uma potência, a potência passa para o outro lado como raiz. Então vai ficar v ao quadrado, a raiz quadrada de 100, que é 10. Porém o exercício nos pede em quilômetros por hora. Então a gente vai multiplicar o resultado por 3,6 e transformar em 36 km por hora, que é a resposta. Eu vim aqui falar do exercício 3, que pede que calcularemos o tempo necessário para que o corpo em queda livre atinja uma velocidade de 107 km por hora. Para fazermos esse cálculo, transformaremos a unidade de km por hora para metros por segundo, dividindo essa velocidade por 3 e 6. Em seguida, utilizaremos a fórmula da velocidade na queda livre. Explicação da questão 4 e resolução. Em primeiro lugar, deve-se determinar o tempo de queda da pedra. Esse tempo será encontrado pela equação que determina o tempo de queda no movimento de queda livre. De posse do tempo gasto pelo objeto para chegar ao solo, pode-se determinar a velocidade de lançamento por meio da função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme.